Olá pessoal, bem-vindos ao canal CSVET, me chamo Atílio e hoje vou responder uma pergunta que surge com muita frequência sobre o termo imunossupressão. É muito frequente você levar o animal para o veterinário, até mesmo você mesmo se deparar com alguma condição de gripe, um resfriado, uma situação de estresse e surgir com frequência o termo que você está imunodeprimido, imunossuprimido ou que seu sistema imune não está funcionando adequadamente. E aí surge com muita frequência o termo imunossupressão, principalmente dentro da medicina veterinária, falando que o animal que fica doente ele entra no estado de imunossupressão ou que o estresse ele induz uma imunossupressão. O que é interessante nesse termo e o contexto que é utilizado? Porque muitas vezes o termo imunossupressão acaba não refletindo a realidade do que acontece no sistema imune do animal, principalmente quando a gente começa a falar sobre estresse. Primeiro ponto, o estresse é uma reação adaptativa que é presente em várias espécies, é algo conservado em diversas espécies. Então não tem uma função de destruir o indivíduo, né? Então a primeira coisa é que o estresse não é uma entidade maligna, como é pintado muitas vezes. O segundo ponto é que quando a gente fala imunossupressão, vem à mente que o nosso sistema imune ele não consegue responder a nada, ele não consegue combater nenhum patógeno, mas as coisas não são muito bem assim. Porque muitas vezes o que acontece é um desbalanço nesse sistema imune. O sistema imune, para ele funcionar, ele tem uma comunicação muito complexa entre as próprias células do sistema imune e outros sistemas, como por exemplo o sistema nervoso, até mesmo alguns componentes que são ditos externos, como por exemplo a própria microbiota. O que acontece é que quando o indivíduo está num quadro de estresse, vamos dizer assim, de forma genérica, o que muitas vezes acontece é uma polarização para um sentido da resposta imune, sendo que algumas defesas desse sistema imune frente a alguns agentes infecciosos, por exemplo, ou alguns patógenos, esse sistema imune não consegue responder e esse patógeno acaba causando uma doença, né? Esse vírus, essa bactéria acaba desenvolvendo um quadro clínico. Então o que acontece na realidade é um desbalanço do sistema imune e não necessariamente uma imunossupressão. Essa comunicação entre as células do sistema imune funciona por um mecanismo aí que a gente fala de produção e liberação de citocinas. As citocinas são algumas proteínas que são liberadas pelas células do sistema imune e por outras células que visam justamente essa comunicação, essa ativação, essa relação célula-célula e relação entre sistemas que vai direcionar qual vai ser a resposta do sistema imune. Então, quando a gente fala sistema imune, não é uma coisa só, não é, olha, o sistema imune ele combate de forma genérica todos os tipos de agentes. É diferente a resposta para cada tipo de agente infeccioso. Se eu estou falando de uma bactéria, se eu estou falando de qual tipo de bactéria específico, se eu estou falando de um fungo, se eu estou falando de um parasito, de um nematóide, de um cestódio, a resposta imune é diferente. Então, em alguns momentos, por exemplo, como nos quadros de estresse, você tem uma polarização do sistema imune, então vamos dizer assim, você tem um desbalanço nessa produção de citocinas, e esse desbalanço na produção de citocinas polariza a resposta imune para um sentido e tira o equilíbrio do nosso sistema imune, fazendo com que favoreça a ocorrência de alguma doença. Então não significa que você está 100% desprotegido, mas vários patógenos eles podem causar a doença e eles acabam sobressaindo e desencadeando os cursos clínicos, né, os casos clínicos que a gente acaba observando na medicina veterinária. Então, imunossupressão, ele pode ser utilizado, o termo com certeza, ele é utilizado, mas tem que ser utilizado com um pouco mais de critério. Então, o que a gente encontra na maioria das vezes é um desequilíbrio no sistema imune, então um desbalanço imune e não uma imunossupressão. Eu entenderia como uma imunossupressão uma diminuição completa da resposta do sistema imune. Então seria como se não conseguisse responder a nada, como se não estivesse funcionando mais o sistema imune e aí não consegue combater um agente infeccioso. E a gente sabe que não é bem isso que acontece. Pessoal, nos próximos vídeos vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é citocina, vamos abordar um pouquinho mais sobre o estresse. Lembrem-se de curtir, ativar o sininho e acompanhar as nossas novidades no nosso canal. Muito obrigado!